Boa noite para você, boa noite para todos que estão aí conosco, aí nos assistindo ao vivo. Boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada aí para você que vai assistir posteriormente em alguma das nossas mídias sociais, aqui pelo próprio Instagram ou pelo nosso canal do YouTube, Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Quero aproveitar aí para poder te falar para você se inscrever no nossa canal, para estar acompanhando a nossa atividade por lá também. Hoje vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Vamos continuar esse bate-papo, né? Que já foi iniciado aí no mês passado. A gente vai dando prosseguimento aí nesse bate-papo aí acerca dessa temática aí, baseado no livro do autor Gary Chapman. Tá com o livro aí, você? Tô. Mostra pro pessoal. Então, esse livro aí, Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, tá? A nossa convidada vocês já conhecem, né? Luiz Lacerda, graduanda em Direito na FND. Bem-vinda mais uma vez. Quer falar algumas palavras iniciais aí? Só agradecer mesmo, pessoal, que está acompanhando a gente. Show de bola. Então vamos iniciar essa nossa live com uma breve recapitulação aí do que a gente já conversou aí na live anterior, né, dando destaque aí aos pontos que vão ser mais relevantes para a nossa discussão de hoje, tá? Para que a gente possa entender melhor o assunto que será trabalhado nessa live de hoje, tá bom? E caso vocês queiram, claro, né, ver a live anterior de forma... pode estar entrando posteriormente aí no nosso canal do YouTube também, tá lá disponível lá, né? Então vocês têm acesso à live anterior também, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que tudo que vocês precisam vou estar dando aqui na introdução aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente viu que o grau de satisfação em um relacionamento, ele é medido pelo quão cheio está o tanque do amor dos componentes desse relacionamento, né? Ah, Thiago, o que é tanque do amor? O autor chama de tanque do amor, né? É basicamente, né, de acordo com o autor, um tanque imaginário que é enchido conforme o indivíduo se sente amado. Então, a gente viu que se sentir amado, né, gera confiança, se sentir amado gera segurança, se sentir amado gera gratidão, entre muitas outras coisas, né, e principalmente, né, gera satisfação como um todo, como a gente já disse anteriormente. Então, é bom que a gente procure manter os tanques do amor no relacionamento cheios, né? Só que aí tem um porém, né? A gente não pode encher o nosso próprio tanque do amor, né? A gente tem que encher o do outro. Um tem que encher o do outro, né? E fazer isso, teoricamente, é simples. Basicamente, é preciso comunicar de forma satisfatória que você ama o seu parceiro. Só que aí tem um problema. Qual o problema, Thiago? O problema é que existem vários idiomas do amor. E se você não comunicar que ama o seu parceiro no idioma do amor dele, a mensagem ela não será transmitida de forma satisfatória. O seu parceiro acabará não entendendo aí que você o ama, mesmo que para você isso esteja mais do que claro. E você já deve ter vivido ou ouvido, pelo menos, falar de situações como essa, né? Que um diz que o outro não ama, mas o outro diz que ama e que faz isso e aquilo para demonstrar seu amor. Isso acaba gerando uma série de complicações, né? Até muitas vezes culminar em uma total insatisfação com o relacionamento. Então o problema nessa situação toda é muito provavelmente que a comunicação do amor em um idioma errado, né? Nós falamos que amamos a outra pessoa no nosso idioma do amor e não no dela, tá? Então há 5 formas de se falar, né? 5 idiomas básicos do amor. Quais são eles, né? E hoje a nossa live vai ser trabalhando de forma mais específica sobre esses idiomas do amor, né? Trabalhando mais as suas peculiaridades. Esse é o nosso objetivo nessa noite, né? Então são 5 palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico. É importante ressaltar que todos têm um ou dois desses idiomas do amor como principal ou principais. Ah, Thiago, por que você falou principal ou principais? Porque todas as formas de se comunicar amor são importantes, né? Mas a gente não tem como estar 100% aí o tempo todo, né, em todas elas, né? Então a gente precisa se atentar mais para aquelas que o seu companheiro, a pessoa que você quer se relacionar, tenha como principal ou principais, tá? O problema geralmente acontece quando a linguagem do amor de ambos, né, no relacionamento são diferentes. E esse é a grande maioria dos casos. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem as suas peculiaridades, cada pessoa teve uma criação específica, cada pessoa viveu em um contexto específico, cada pessoa, enfim, tem uma linguagem, consequentemente, do amor específica, né? Então, fatalmente, geralmente, as linguagens do amor não são equivalentes, não são iguais, e por isso há necessidade de se adaptar quanto a isso, tá? Deixa eu continuar aqui. Então, você se sente quando você não conhece as linguagens do amor, você se sente amado
de determinada forma, então você acaba pressupondo que se você se sente amado com determinado gesto, né, a pessoa também que está contigo se sente amado com esse mesmo gesto, né? Só que aí que acontece o equívoco, porque não necessariamente a pessoa se sente amada, né, ou se sente amada mais eficazmente através desse mesmo gesto, porque cada um tem a sua linguagem do amor. Então, quando não conhecemos os idiomas do amor, fatalmente acabamos aí demonstrando o amor da mesma forma que nos sentimos amados, e isso acaba sendo um equívoco. Então, se você quer ter um relacionamento de sucesso, você precisa, antes de tudo, de 3 coisas. Né, conhecer os idiomas do amor, e esse é o nosso objetivo. Na primeira live a gente fez aí uma introdução, né, sobre o assunto, e hoje a gente vai conhecer melhor cada idioma do amor, e depois 2 coisas que a gente vai trabalhar mais na última live, que é identificar qual é a linguagem do amor, né, a sua e do seu parceiro, né, e por último, passar a falar que a linguagem do amor do seu parceiro, da pessoa que você quer se relacionar. Então esses são aí os fatores que precisamos aí para que a gente possa ter sucesso em nosso relacionamento. A gente também ressaltou aí para fechar essa parte introdutória, né, que as linguagens do amor, apesar do autor, né, dar o enfoque para o relacionamento conjugal, o relacionamento matrimonial, né, o relacionamento amoroso, essas linguagens do amor elas funcionam para qualquer tipo de relacionamento, né? Então pode ser um relacionamento aí entre amigos, relacionamento entre pais e filhos ou qualquer outro relacionamento, tá bom? Então essa foi basicamente aí, resumindo e claro, enfatizando aí, enfatizando as partes que vão ser mais relevantes para a nossa discussão de hoje, mas foi basicamente resumindo aí o que a gente conversou aí na live anterior. Então a Luísa pode começar a falar sobre as linguagens propriamente ditas aí. Então, nessa live de hoje, então, como o Thiago disse, nós vamos no assunto das linguagens em si. A gente vai falar sobre cada uma delas. E a gente vai começar pela linguagem do amor presente. E a linguagem presentes, ela é um pouquinho diferente, mas ela é muito importante também. Porque geralmente a gente não enxerga o presente. Mais difícil um pouquinho enxergar o presente como uma linguagem do amor. Mas faz muito sentido quando você pensa que o presente, ele é um símbolo visual do amor. Então, quando você muitas vezes recebe um presente de uma pessoa que você ama, e você tem aquele presente, você pensa que aquela pessoa ela lembrou de você. E assim, para algumas pessoas, o presente nem é tão assim o símbolo do amor. Mas para outras pessoas, o presente como símbolo do amor é um elemento muito importante e não pode ser negligenciado. Um exemplo de símbolo visual do amor é a aliança. A aliança é um símbolo visual do amor. E assim, um símbolo visual do amor pode ser bastante importante para um e não muito importante para outro. Então, por isso que a gente vê pessoas para as quais a aliança ela é tão importante. Nossa, ela não vai tirar aliança para nada. Ela nunca vai tirar aliança, não vai tirar aliança para nada. E se o outro perder a aliança, nossa, ela vai se sentir muito triste, porque naquela aliança ela enxerga o símbolo do amor dela. Agora, tem outras pessoas que pensam assim, é só um símbolo. O importante não é aquela aliança, o importante é o amor em si. Então para ela não enxerga como, olha, isso é tão importante, mas para o outro é. Então, nem sempre a maneira como você enxerga algo é a maneira que o outro também enxerga. E se a maneira que o outro enxerga é diferente da maneira que você enxerga, pode simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, você enxerga dessa maneira, mas eu enxergo dessa outra. Então, entende que eu enxergo de outra maneira e pronto. Não, você precisa aprender a comunicar o seu amor da maneira que a outra pessoa entende. Então, se a aliança é importante para aquela pessoa, você precisa entender o que isso significa para ela e agir dessa maneira. Então, assim, o presente, como também um símbolo visual do amor, ele acaba sendo uma linguagem do amor. Porque tem pessoas que o presente é tão importante que se você não der presente para ela, ou então os presentes que você dá, você não pensa muito, dá presentes assim muito genéricos, ela não vai se sentir tão amada.
Então, a pessoa cuja linguagem principal dela é presentes, ela sempre vai se comover com os presentes recebidos ao longo dos anos. E assim, o custo monetário não vai ser o mais importante. Claro, a não ser que o custo do presente seja muito inferior ao custo do seu orçamento, por exemplo. Você é uma pessoa que tem boas condições financeiras. Se a outra pessoa perceber que você só está economizando o presente dela também, né? Mas o presente não necessariamente ele representa mais amor se ele for um presente mais caro. O importante é que você mostre para aquela pessoa que você pensou nela na hora que você entrega aquele presente. Outra característica da pessoa cuja linguagem principal são presentes é que... eu falei. Que sem o presente como símbolo visual, ela vai começar a questionar o amor da outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa fale palavras bonitas para ela, faça coisas legais para ela, se ela enxerga que aquela pessoa não valoriza ela, dando para ela esses símbolos visuais, ela vai começar a questionar se essa pessoa realmente ama ela. Dicas. Às vezes você não é de dar presente, mas você identificou que a outra pessoa tem essa linguagem do amor. E aí você precisa aprender a presentear, você não precisa ter nascido sabendo presentear, você pode aprender. O presente ele não é só aquilo que se compra, ele também pode ser achado ou criado. Uma flor que você encontra e leva para a pessoa. Pense que você pode fazer coisas simples, como recortar um coração, escrever eu te amo. Você pode achar uma poesia na internet, imprimir, entregar para essa pessoa. Você pode comprar um bombom. O importante é que você mostre para aquela pessoa que você pensou nela e que você materialize isso em forma de um presente. E mas por onde eu posso começar? Você pode fazer uma lista dos presentes que ela já te deu. Pensa nos presentes que essa pessoa te deu. E a partir dos presentes que essa pessoa te deu, você começa a ver mais ou menos qual é o gosto dessa pessoa, o que ela acha que realmente é mais importante em termos de presente. Você também pode pedir sugestão para as pessoas que são próximas a elas, para os familiares. E, gente, agora fora da opinião, isso não está no livro, mas é opinião minha. Na internet tem muita dica, muita sugestão. Entra no Google, é só dar um Google, escreve lá, opções de presentes para namorado, opções de presentes para esposa, opções de presentes para... E tem muita dica, tem muita dica de coisas que você não precisa comprar, às vezes, que você pode fazer. Importante, não espere uma ocasião especial. Muitas vezes o presente simples que você dá fora da ocasião especial vai significar muito mais do que aquele presente de um determinado valor que você vai comprar no Dia dos Namorados, por exemplo. E agora uma observação. Para a pessoa que a linguagem primária dela é presentes, praticamente qualquer coisa que você der vai ser recebido por ela como uma expressão do seu amor. Pode ser uma barrinha de chocolate ou um bilhete simples. Vai ser recebido como uma expressão do seu amor. Agora, se você ouve assim, muitas críticas das coisas que você tem dado para essa pessoa, ou então ela não aceitou muito bem grande parte das coisas que você deu para ela, então você tem aí quase certo que presente não é a linguagem do amor primária dessa pessoa. Quanto aos presentes, eu disse que não precisa ser algo comprado, mas invariavelmente vai ter um custo financeiro. E quando você pensa em custo financeiro, você precisa pensar o seguinte, que você não está gastando quando você fizer um esforço para comprar um presente para essa pessoa. Você está fazendo um investimento no seu relacionamento. E eu tenho certeza que esse investimento no seu relacionamento vai render muito mais do que muitos investimentos por aí que você pode fazer. E por fim, um presente muito poderoso que você pode dar é dar a sua presença. É dar a si mesmo. Ele conta o caso, todos os casos que ele conta muitos casos nos livros,
são casos de casais que ele aconselhou ao longo dos anos de aconselhamento que o Dr. Chapman fez. E ele conta a história de uma esposa que faltou trabalho sobre a ameaça de perder o emprego para poder acompanhar o marido no velório da mãe. E aquele marido disse que naquele dia ele se sentiu mais amado do que antes. Porque a presença dela naquele momento certo foi um presente muito importante para ele. Então, lembra não só de dar presentes, né, físicos, mas a sua própria presença muitas vezes pode significar muito mais do que vários presentes materiais. Mais um caso ilustrativo do Dr. Chapman foi de um casal. Eles contaram o testemunho deles para o Dr. Chapman. Eles ouviram uma palestra do Dr. Chapman. E aí, esse casal, eles contaram para o Dr. Chapman que há 3 anos atrás, eles viviam uma vida confortável. Para o marido, estava tudo bem, o relacionamento deles era ótimo, mas a esposa, ela não se sentia feliz. Ela estava sempre insatisfeita, infeliz com o casamento. Ela até pensava em pedir o divórcio. Até que depois de ouvir a palestra do Dr. Chapman, o marido dela começou a fazer umas coisas estranhas. Na segunda, ele trouxe uma rosa para ela. Na terça, ele pediu uma pizza e eles passaram um tempo em família. Na quarta, ele trouxe um biscoito para cada filho e um vaso de flor para ela. Na quinta, ele levou ela para o jantar. E depois disso, a esposa perguntou, né, tipo, como assim? O que está acontecendo com você? E ele disse, eu ouvi a palestra do Dr. Chapman e eu entendi que a sua linguagem do amor é presentes. Então, essa coisa de dar presentes que eu tinha esquecido, achava que não era mais importante no casamento, eu fazia no namoro, mas aí no casamento, né, a gente tem que economizar, tem outras prioridades. Parei de fazer. E eu percebi que sua linguagem do amor primária é presente. Agora, pelo menos uma vez por semana, eu me comprometo a sempre trazer um presente para você. E eles contaram para o Dr. Chapman que depois disso, o casamento deles mudou, se transformou. Porque o marido passou a entender a necessidade emocional da esposa. Ela precisava que toda semana ele desse para ela um símbolo do amor dele. Que ele mostrasse para ela o quanto ele o ama. E o marido, ao contrário da esposa, ele nunca deixou de se sentir amado porque a linguagem principal dele era outra. A linguagem principal dele era atos de serviço. Esposa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre atos de serviço. Mas como a esposa era uma ótima dona de casa, ele sempre se sentia amado. Porque ela sempre cuidava dele, cuidava da família, cuidava da casa. Então ele sempre se sentia amado. Mas ela, mesmo que ele fizesse atos de serviço para ela, como por exemplo, ajudar na casa, trabalhar, isso não era suficiente. Ela precisava dessa concretude que um presente iria dar para ela. Pode falar, Fechou? Thiago. Então vamos para a nossa segunda linguagem do amor. Lembrando que são 5, lembrando aí para a galera que entrou depois aí, que estamos trabalhando aí o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Então estamos aí expondo aí o livro aí, discutindo ele, tá bom? Batendo esse papo sobre ele. Então você vai reparar que o autor ele sempre destaca, né? Ele vai destacar isso de forma mais específica no capítulo 10, que vai ser um capítulo que vamos trabalhar de forma mais específica na próxima live, né? Que será mês que vem, né? Que vai pegar os últimos capítulos, os capítulos finais, né? Mas ele vai sempre destacar o capítulo... Tô solteiríssima, a menina falou aqui, ó. Mas é uma coisa importante de lembrar que, como eu falei, os relacionamentos aqui não se dão só do relacionamento conjugal. Ele vai dar um destaque, mas as 5 linguagens do amor... Relacionamento, tá? Só aí, né, porque você está solteira ou qualquer um que está solteira, que não é importante, né, conhecer as 5 linguagens do amor. Então ele vai sempre destacar que o amor é um ato de escolha. E como ato de escolha, ele muitas vezes não acontece de forma natural, né? Exige esforço, exige sacrifício. Então, Thiago, a linguagem do amor dela é diferente da minha, eu não consigo, né, fazer isso, né? Por exemplo, ela falou aí
né, sobre a questão dos presentes, agora a gente vai falar sobre palavras de afirmação, não consigo, né, dar presente de forma natural, lembrar, às vezes eu acabo esquecendo, ou não consigo aí falar aí palavras de afirmação, né, a gente vai falar o que é exatamente, né, mas não consigo aí falar de forma natural. Mas isso não significa que você não pode passar a colocar isso na tua vida de forma natural, né, transformar isso em rotina. Então ele fala que a gente deve conseguir transformar isso em algo natural, em algo rotineiro para nossas vidas, né. De que forma a gente pode fazer isso, né? Agora, de forma específica, ele sempre vai falar um pouco sobre isso em cada exposição, de cada linguagem do amor, né? Mas, no caso, vou falar específico aí da palavra de afirmação. Talvez a primeira coisa que te falte é vocabulário, né? Ah, Thiago, eu não vem nada, nem o que falar na minha mente, não sei nem o que falar, não vem nem palavras na minha mente, isso pode acontecer, tá? Se lhe falta vocabulário, qual é a primeira orientação? É você adquirir esse vocabulário. De que forma? Tá vendo um filme, né? Você tá vendo um filme, aí alguém falou uma palavra de afirmação interessante, você anota. Tá lendo um livro, viu uma palavra de afirmação interessante? Anota. Viu uma palestra, um amigo falando? Anota as palavras de afirmação. Então você já vai criar o vocabulário. Aí a segunda forma é você começar a externalizar, né, as palavras de afirmação, né, falar, verbalizar, né, falar as palavras de afirmação. E como que a gente pode começar a fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é fazer isso de forma programada. Se planeje mesmo. Hoje eu vou elogiar a minha esposa. Hoje eu vou fazer um elogio à minha esposa. No dia seguinte, hoje eu vou fazer um elogio à minha esposa. No dia seguinte, hoje eu vou fazer um elogio à minha esposa. Hoje eu vou elogiar meu filho. Hoje eu vou elogiar meu amigo. Hoje eu vou fazer um elogio. Quando eu ver meu amigo, eu vou fazer um elogio. Hoje eu vou fazer um elogio a alguém. Começa a fazer isso de forma programada. Por quê? Quando você começar a fazer isso de forma programada, você está ensinando o seu cérebro a passar a ver pontos positivos da sua esposa, passar a ver pontos positivos das pessoas que estão ao seu redor, né, e externalizá-lo, né? E conforme você vai fazendo isso de programada, todo dia isso vai se tornando algo natural. É como começar a ler um livro, né? Começar a ler livro, né? Ninguém nasce lendo livro pra caramba, lendo um monte de livro, né? Você começa, hoje eu vou ler uma página, hoje eu vou ler um capítulo, hoje eu vou ler ali um trecho. E aí amanhã faz a mesma coisa, no outro dia faz a mesma coisa, daqui a pouco você está lendo de forma natural. Então, conforme você vai fazendo isso de forma programada, com o tempo isso vai se tornando algo natural, tá bom? Então, uma dica aí muito interessante aí, pode funcionar em todas as linguagens do amor, mas específico aí, a gente está trabalhando de forma específica na palavra de afirmação, que é a linguagem do amor, que eu vou começar a conversar com vocês agora. O que é a palavra de afirmação? Primeira coisa, né, a gente precisa entender que uma das formas de se expressar amor é utilizando palavras que edificam. Então, a palavra de afirmação é, resumidamente, aí, palavras que edificam. Muitas pessoas ainda não perceberam, não se atentaram, né, não aprenderam o poder que as palavras possuem. As palavras, elas são poderosas, né? Provérbios 12, 25 vai falar sobre o poder da palavra, né? Vai falar assim, ó, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, elogios, né? Então, palavras de apreciação precisam ser algo presentes na vida do casal, né? Palavras assim têm um impacto extremamente positivo, né? Provavelmente maior do que nós imaginamos no relacionamento, né? No clima emocional do casamento. Né? Então, ele vai falar aqui, ó, que o psicólogo William James, né, afirma que é uma necessidade humana, né, ser afirmado. Né? Então, ser afirmado através de palavras de afirmação é uma necessidade humana. Né? Então, agora a gente vai trabalhar aqui alguns dialetos, né, da palavra de afirmação. Tá bom? Então, o primeiro dialeto que ele trabalha são os elogios, que talvez seja a primeira coisa que a gente pensa, palavra de afirmação, a gente pensa em elogios, tá? Mas é somente um dos dialetos, tem outros dialetos também. Tá bom. Então, o que a gente vai trabalhar na questão do elogio, né? O nosso objetivo aqui, quando a gente fala de elogio, é valorizar as coisas positivas que o seu cônjuge fizer, as características positivas do seu cônjuge, né? Então, a gente precisa, então, nessa linguagem do amor, destacar as coisas positivas, ao invés de destacar as coisas negativas. Você vai reparar também que Gary Chapman, né, o autor, ele gosta de ilustrar com histórias, né? Que ele vivenciou, né? De alguma pessoa que chegou até ele. Né? Então, várias vezes, né, ele vai trazer histórias. Eu vou contar também uma história que ele trabalha agora. Claro que não vai dar para contar todas as histórias que ele trabalha no livro, né? Por isso que a gente orienta que você leia o livro, que acaba sendo muito mais profundo do que o que a gente está trabalhando aqui. Tá bom? Então, o autor ele vai contar uma história, né, de uma senhora que queria que o marido pintasse o carro. E como o marido não fez isso, no tempo dela, ela ficou, né, frustrada, né, começou a pressionar aí o marido a fazer isso. Né? Só que aí, o que acontece? Esse desejo, né, que não foi atendido, né, e consequentemente essa insatisfação que ela sentiu, acabou então ofuscando nela todas as coisas que o marido fazia de bom. Então o marido estava lavando o carro, ela falava, tá bom, quando acabar aí, vê se vê se pinta o quarto também, né? O marido estava lavando a louça, né? Aí ele falava assim, aproveita que você tá com tempo, lava a louça e vai pintar o quarto também. Então tu vê que a coisa negativa que ela tinha visto nele, né, estava ofuscando as coisas positivas que ele fazia, né? Então ela chegou para o autor, que é um conselheiro, né?
E contou essa história, né? E o autor, a sugestão que o autor deu foi o seguinte, para ela parar de cobrar isso do marido, né? Por quê? Porque ele já sabia o desejo dela, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no último dialeto dessa palavra de afirmação, que é que no relacionamento existe pedido e não imposições. A gente vai falar um pouco sobre isso no último dialeto, né? Então, você já deixou claro, primeiro que você fazer claro, sempre deixar claro o que você quer, né? A gente vai falar também isso no último dialeto, né? Mas ela já tinha deixado claro o que ela queria, então ele já sabia. Então, não adianta ficar pressionando, não é para pressionar. Ele já sabe já. Então, qual a sugestão dele? Agora que ele já sabe o que você quer, passe a focar nas coisas que ele fazia e fazia bem e elogie ele por causa dessas coisas. Aí o autor fala que ela não gostou muito da sugestão, né? Ela ficou não gostou muito, aí foi embora e tal. Aí ele falou pra ela, né, ó, essa é a minha sugestão. Se quiser atender, atende, se não quiser, não atende. Enfim, mas a sugestão tá dada. Então ela saiu, né? Aí o autor conta que depois de algumas semanas ela reapareceu, né? Agradecendo ao autor, né? Porque ele tinha pintado o quarto. O que aconteceu, Tiago? O que aconteceu nessa história, né? Como assim ele pintou o quarto, né? O nosso objetivo no relacionamento é agradar o outro. E quando a gente agrada o outro, o atendimento das nossas vontades, ela vem de forma natural, né? Vem como uma consequência e não por pressão, né? Quando agradamos o outro, a pessoa acaba se sentindo disposta também a retribuir. Claro que o nosso objetivo não deve ser esse. A gente não deve fazer esperando que a pessoa vai retribuir. Vamos fazer porque as pessoas vão se sentir dispostas para retribuir. Mas isso é uma consequência natural, entendeu? Então a gente deve sempre deixar claro o que a gente deseja, mas sempre fazer agradar o outro, né? E, consequentemente, ele vai retribuir. Isso acaba virando um ciclo, né? Porque ele retribui, você se sente mais disposto a retribuir, aí você retribui, aí ele vai se sentir mais disposto a retribuir, ele retribui, enfim, vira um ciclo aí positivo para o nosso relacionamento, né? Então, qual é o resumo disso aí? Que a gente deve elogiar mais e reclamar menos. Valorizar, destacar cada atitude aí do seu cônjuge, né? Então o autor vai dar outros exemplos, né? Ele vai falar, por exemplo, o seu cônjuge jogou o lixo fora, né? Assim, se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você. Diga alguma coisa como, quero que você saiba que sou muito grato por ter levado o lixo para fora, né? Então ele fala outro exemplo, o marido foi lá e pagou as contas, né? Então, elogie, né? Fala assim, obrigado por pagar nossas contas, há maridos que não fazem isso e quero que saiba que sou realmente muito grato. Então, toda vez que seu cônjuge fizer algo de bom, elogie, né? Então, ele destaca que não é bajular, é elogiar, valorizar as coisas positivas, colocar essas coisas em evidência. Próximo dialeto das palavras de afirmação, palavras encorajadoras. Todos nós temos nossos momentos de segurança, todos nós temos os nossos medos, todos nós temos os nossos anseios. E isso muitas vezes, né, acaba nos deixando receosos de tomar decisões, né, algumas decisões. Às vezes até nos impede aí de agir, né? E nesses momentos a gente quer muito que a pessoa, né, que está conosco nos anime, nos encoraje, essa pessoa que está conosco nos dê força. Todos nós passamos por isso, sem exceção. E vamos continuar passando. Por isso, palavras de encorajamento, que é um dos dialetos aí das palavras de afirmação, são fundamentais no relacionamento. Então o autor conta outra história, né, dessa vez de uma moça chamada Ellison, que ela gostava muito de escrever, né? E ela teve um artigo, né, determinada vez, ela teve um artigo que foi recusado, né, por uma revista, e por causa dessa recusa, ela começou a se sentir muito mal. Ela achou que ela não era boa no que fazia, né? Então ela parou de tentar publicar, ela só escrevia por hobby, né? Porque ela começou a se achar que era ruim no que fazia, né? Até que determinado dia, o marido dela pega um artigo dela, lê e vê que o artigo dela é muito bom e diz isso para ela: nossa, seu artigo é muito bom, você tem muito talento, você deveria tentar mais, você escreve com clareza, enfim, você escreve muito bem, você deveria tentar mais, continuar tentando, né? Que você vai conseguir, né? E ela ficou mesmo. E por causa dessas palavras de encorajamento, ela continuou tentando. E qual foi a consequência disso? Ela teve vários artigos publicados, ela conseguiu um contrato com uma escritora, enfim, ela teve aí uma vida profissional de sucesso. Mas isso começou quando? Lá no início, lá com as palavras de encorajadoras do marido, né? Então a gente tem que entender que um dos nossos papéis como cônjuge é ajudar o outro a alcançar o seu potencial, é ajudar o outro a realizar os seus sonhos. Agora, isso tem um pré-requisito, né? Qual é o pré-requisito? Você vai ter que buscar conhecer primeiro quem ele é, buscar conhecer também os sonhos do seu cônjuge, da pessoa que você está se relacionando. Você tem que buscar conhecer o trabalho de quem você está se relacionando. Você tem que buscar aprender aí o que é importante para a pessoa que você está se relacionando. Às vezes o teu cônjuge ele tem um grande potencial em alguma área e esse grande potencial está adormecido, né? Esperando apenas a sua palavra de encorajamento aí para despertar esse talento dele. Não é, ele destaca o autor, né? Não é para a gente pressionar o cônjuge a fazer alguma coisa que você quer que ele faça, mas sim encorajá-lo a desenvolver uma aptidão que ele já possua. Então, por que o autor fala isso, né? Porque o autor ele cita, né, alguns maridos, né, que dizem, por exemplo, que encorajam a mulher a fazer regime,
né? Só que, na verdade, ele não as encoraja. Ele as pressiona a fazer, né? Por quê? Porque o encorajamento, ele se dá quando o desejo vem do cônjuge, não de nós. Ele diz que se o desejo não vem do próprio cônjuge, as suas palavras acabam soando como sermões, né? Próximo dialeto, palavras bondosas. Aqui ele destaca a questão da tonalidade. Você pode dizer coisas boas, mas de duas formas, ou positiva ou negativa, né? E a gente tem que entender que a tonalidade, ela sempre vai predominar. O cônjuge sempre vai interpretar pela tonalidade e não pelas palavras. Então, devemos não só falar coisas positivas, falar palavras positivas, mas também de uma forma positiva. Então, a maneira como falamos é extremamente importante, né? A Bíblia também vai nos alertar quanto a isso. Em Provérbios 15, verso 1, vai dizer: a resposta branda desvia o furor. Olha o poder aí da tonalidade, né? De como você fala, né? A forma como você fala é fundamental, assim como o que você fala, mas a forma também é fundamental, tá? Mas ele também fala, eu falei primeiro, né, inicialmente de como você deve falar, mas e quando a resposta não, quando o teu cônjuge não fala de forma branda contigo, fala de forma furiosa, como devemos agir também nessa situação? Ele também fala. Ele fala que quando o seu cônjuge lhe dirigir palavras furiosas, a gente deve interpretar as palavras furiosas como uma comunicação do seu estado emocional. Ou seja, a gente primeiro deve deixar ele extravasar, depois tentar se colocar no lugar dele, empatia, ter empatia, tentar se colocar no lugar dele, e no final, dirigir palavras gentis. Aqui ele está falando que não é que a gente não deve impor a nossa forma de ver. A gente deve entender a dele, empatia, né, e depois transmitir gentilmente a nossa forma de ver, né? Também outra coisa, palavras duras, né, isso fatalmente vai surgir em todos os relacionamentos, né? Mas como que a gente deve agir, né? Como quando surgir palavras duras? A gente não deve guardar os erros para trazê-los à tona como vantagens no futuro. Muitas vezes a gente faz isso, né? O cara erra, você guarda aquilo para no futuro você falar: você fez isso aquela vez também. Não. Então deve usar, né, os erros, guardar esses erros para usá-los ele como vantagem no futuro, né? Devemos estar dispostos a perdoar e procurar melhorar a cada dia. Por quê? Porque nós erramos também, né? E quando a gente erra, a gente espera o perdão, né? Então a gente seria hipócritas se a gente não perdoasse, tá? Então tem que estar disposto a perdoar. E outra coisa, para terminar esse dialeto, é que quando alguém erra, nós tendemos ao quê? A querer aplicar a justiça. A gente quer agredir a pessoa, a gente quer punir a pessoa de alguma forma, né? Só que ele diz que a gente deve optar pelo perdão. Por quê? Porque todos nós erramos. E quando você erra, você quer o perdão, né? Você não quer que a pessoa fique te punindo. Você quer que ela perdoe. Da mesma forma, perdoe também. O perdão, ele fala que não é um sentimento, mas sim um compromisso. Perdão é uma expressão de amor. E o último dialeto que ele trabalha nessa palavra de afirmação é o dialeto das palavras humildes. E aqui o autor, foi o que eu falei anteriormente, né? O autor, ele destaca, né, que no amor a gente não deve fazer imposição, mas sim solicitação. No casamento a gente tem que entender que estamos no mesmo nível. Então não devemos nos impor sobre o outro. Devemos expressar nossos desejos como pedidos. Assim, você dá uma dica, né, de como seu companheiro pode expressar amor para você e vocês acabarão crescendo aí juntos em intimidade. Então quando você pede, você afirma as habilidades dele. Agora, quando você manda, você o diminui. Você está se colocando acima dele, né? Então você diminui ele, né? Então a gente deve pedir, porque você está afirmando as habilidades dele, né? Além disso, o pedido também pressupõe o fator escolha, né? Você tem que dar a escolha do seu companheiro poder fazer ou não. Por quê? Porque primeiro que o amor é uma escolha. E é exatamente por ele ter escolha também que os atos dele vai te fazer se sentir amado, né? Porque ele vai fazer podendo não fazer. Ele vai te agradar. Agora, quando ele faz porque você impõe, você acaba tirando o valor do ato. Um pedido, ele cria uma oportunidade de se expressar. Imagina, ele tem infinitas possibilidades de escolha, mas ele escolheu te amar. Olha só, isso valoriza o ato. E ele fecha esse capítulo falando algumas dicas finais, né? Que ele fala que você também deve falar palavras de afirmação, por exemplo, elogiar, né, na ausência do seu cônjuge. Por quê? Porque ocasionalmente vai chegar aos ouvidos dele, né, que você elogiou ele, isso acabará também enchendo o seu tanque do amor. Ele também fala que você deve elogiar o seu cônjuge na frente de outras pessoas, né, e repartir o crédito quando o elogio for para você, e também elogiar através da escrita, né? Por quê? Porque ela pode ser lida em várias vezes. Enfim, vamos lá, próxima linguagem. E o autor diz também que elogios são motivadores muito melhores do que palavras inoportunas. Então, conte quantas vezes você critica a pessoa que você ama e conte quantas vezes você encoraja, apoia e elogia, né? Valorize tudo o que ele faz. Leia o que ele escreve, aprecie a comida que ele faz, aprecie o desenho que ele desenha. O que ele fizer, você deve apreciar e encorajá-lo nisso. E aí vamos para o tempo de qualidade.
Tempo de qualidade é você dar atenção completa a alguém. Importante que tempo de qualidade é diferente de tempo junto. Por exemplo, estão os dois sentados, cada um mexendo no seu celular. Pode ser um tempo junto? Sim. Mas é um tempo de qualidade? Não. Estão os dois no mesmo lugar, só que melhor. Estão os dois no restaurante, mas um tá mexendo no celular, o outro tá olhando assim pro teto, ou então vocês estão muito interessados ali mesmo em chegar, em comer. É um tempo junto? É um tempo junto, mas não é um tempo de qualidade. Você não tá olhando no olho, você não tá conversando, prestando atenção naquilo que ele tá falando e ouvindo o que o outro tá falando. Ouvindo o que o outro tá falando e falando com atenção pro outro. Então, ele dá um exemplo de uma esposa que ela criticava muito o marido, assim. Ah, você trabalha o tempo todo, você não quer fazer mais nada, só quer ficar trabalhando. Ela criticava ele assim, porque a impressão que ela tinha é que o marido dedicava todo o trabalho, todo o tempo dele no trabalho e não sobrava tempo nenhum para ela. Não é que ela não gostasse do trabalho dele, mas é que ele tinha a sensação de que esse trabalho roubava o tempo que ele devia dedicar para ela. Então, o Dr. Chapman orientou esse marido a fazer uma lista de coisas que ele sabia que ela gostaria que eles fizessem juntos. E ele devia colocar um item desse em prática. Então, ele fez uma lista lá de coisas que ela dizia, né? Ah, por que a gente não sai e vai para tal lugar? Ah, nunca mais a gente foi passear em determinado lugar. Poxa, nunca mais a gente fez isso. Nunca mais a gente fez aquilo. Então, ele fez uma lista e fez um item por semana em prática. E, claro que tem resultado. O trabalho, agora para a esposa, não parecia mais uma ameaça para ela. Por quê? Porque, apesar dele ter o trabalho dele lá, ele dedicava tempo para ela. Então, agora, o tanque dela estava cheio. E quando o tanque dela se esvaziava, ela sabia que podia pedir para o marido, poxa, vamos fazer algo especial. E que ele ia dar atenção para ela, porque a partir daí, ele sabia que aquilo era importante para ela. Muitas vezes a gente não percebe que algo é importante para o outro. Porque não é tão importante para a gente acha que não é tão importante para o outro. E a gente tem que tentar ver um pouquinho menos pela nossa lente e ver um pouquinho mais pela lente dos outros. Então, eu já disse que tempo junto não é tempo de qualidade. Num tempo de qualidade, uma atividade que vocês estão fazendo é secundária. O tempo não é para a atividade, o tempo é para o outro. Então, se vocês estão indo no restaurante comer, o principal não é ir no restaurante comer. Quando o principal é ir no restaurante comer, você vai ficar preocupado que o pedido está demorando para vir, você vai ficar preocupado porque o pedido não está do jeito que você gostaria, você vai começar a reclamar, e aí não tem tempo de qualidade. Você vai ficar mexendo no celular durante o tempo que vocês estão ali, né? Ah, o pedido ainda não chegou, estou mexendo no celular. Não é um tempo de qualidade, é um tempo junto, simplesmente. E para uma pessoa que a linguagem principal dela é tempo de qualidade, isso drena o tanque de amor dessa pessoa. E assim, como o tempo de qualidade, como as outras linguagens do amor, o tempo de qualidade também tem dialetos. Um deles é a conversa de qualidade. É aquela pessoa que ela precisa que você compartilhe com ela os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu desejo. Na verdade, o diálogo, ele é fundamental para percepção emocional de estar sendo amado dessa pessoa. E, gente, o diálogo é importante para todo relacionamento, não é mesmo? E aí ele dá o exemplo de um marido que a esposa chegava em casa e ia contar para ele os problemas que ela teve no trabalho, viu? E com outras coisas aí da vida. E começava a contar os problemas. E ele só ouvia o suficiente para começar a dar conselho para ela. Então ela chegava para desabafar e ele ouvia um pouquinho, daqui a pouco já começava a falar, não, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. E depois ele percebeu que, na verdade, ela não queria conselho.
ela queria solidariedade. Mas ele nunca tentou entender ela. Ele estava muito preocupado era em escutar o mínimo suficiente para poder dar os conselhos para ela. Ele não se concentrava em ouvir. E aí tem algumas dicas. As dicas são: mantenha contato visual, não fica olhando para o espaço, não faça outra coisa ao mesmo tempo, deixe o celular para lá, desliga a televisão. Se você não puder parar naquele momento para ouvir a pessoa, então você diz assim: olha, meu amor, adoraria ouvir o que você tem a dizer, mas nesse momento eu não posso parar o que eu estou fazendo para te ouvir. Então, se você me der mais 20 minutos, eu paro e dou atenção e vou te ouvir. Outra, tente entender como ele está se sentindo, né? Observe também a linguagem corporal da pessoa. Tenta ver o que ela está querendo passar para você, né? Por exemplo, aquela mulher, ela não queria que ele resolvesse os problemas dela. Ela só queria que ele mostrasse empatia, que ele percebesse angustiada, que ele percebesse que ela estava sofrendo com determinada coisa e que ele entendia ela. Então, por último, refreia a sua vontade de interromper a fala da pessoa, né? Seu propósito não deve ser corrigir outra pessoa, muito menos se defender daquela pessoa, mas entender a outra pessoa. Então, você também tem que aprender não só a ouvir, mas também a falar. Muitas pessoas, elas não estão acostumadas a falar dos seus sentimentos, né? Então, ela não sabe externar os sentimentos dela. Às vezes, ela nem sabe o que ela está sentindo. Ela não consegue externar. Essa pessoa, ela precisa começar a fazer um exercício. Então, eu tive um problema no trânsito. O que eu senti nessa hora? Meu cônjuge me falou uma coisa que eu não gostei. Como é que eu me senti nessa hora? Então você começa a entender quais são os seus sentimentos para externar o seu sentimento para o outro. Porque a pessoa, ela não quer só ser ouvida, né? Ela também quer saber o que você está sentindo, saber o que você está pensando. Tem pessoas que vão se sentir muito, muito, muito amadas. Essas pessoas que têm tempo de qualidade, em especial tempo de qualidade de conversa, elas vão se sentir muito amadas quando você se abrir para elas. E o último dialeto é atividade de qualidade. É aquela pessoa que ela vai se sentir muito, muito amada quando você tomar parte de uma atividade que ela gosta. Fazer uma coisa que um dos dois tem interesse. Então, por exemplo, você pode não gostar de ver séries de ficção científica, mas a pessoa aí com qual você está se relacionando gosta muito. E ela fica te mostrando as séries. Ai, nossa, você tinha que ver essa série, vamos ver essa série juntos? Aí você fala assim: ai, não tô afim de ver isso, eu não gosto muito disso. Beleza, você pode não gostar muito disso, mas de repente, se você vê a série com aquela pessoa, ela vai se sentir muito amada, porque ela vai querer conversar com você sobre aquela série, ela vai ficar feliz que você tá vendo, porque ela disse pra você que ela gosta muito dessa série. O autor, ele dá exemplo de livros, de uma moça que ela gostava muito de livros. Ela começou a se sentir muito amada quando o marido dela começou a apoiar ela nesses interesses dela por livro. Então, mesmo que ele não fosse um leitor ávido, ele escutava ela quando ela queria falar sobre os livros. Ele ia com ela na Bienal. Então, a esposa disse, né? Ele se importa comigo e se dispôs a fazer algo que eu gosto com uma atitude positiva. É isso que a pessoa passa a pensar. E assim, vocês acabam tendo um banco de memórias, de experiências como um casal. Então, se atente se às vezes a pessoa não está sentindo que você ama ela, porque você não está dando atenção, olho no olho para ela, porque você está dando prioridade para outras atividades, porque você não escuta ela, ou então você não fala para ela dos seus sentimentos, ou porque às vezes você não se interessa pelos interesses dele ou dela. É isso. Tem que dar uma corrida porque falta 12 minutos.
tem 2 linguagens ainda para falar. Então vamos que vamos. Próxima linguagem, 4ª linguagem, toque físico, né? Então, através do toque físico, a gente também pode aí comunicar amor. Então, dar de mãos dadas. E também tem aí a questão das relações sexuais aí dentro do casamento. O autor ele vai até dar alguns aí enfoques, alguns momentos aí com relação à relação sexual, que é um assunto aí importantíssimo aí dentro do casamento. E o livro ele é voltado aí, como eu falei, o livro ele fala de uma coisa que funciona para todos os relacionamentos, mas esse livro específico ele dá um destaque aí para a questão do casamento, então por isso ele vai dar alguns exemplos aí com relação a uma relação sexual também, tá? Só que, ao mesmo tempo que é fundamental a questão de se atentar à questão da relação sexual no casamento, né, ele também faz uma ressalva de que o toque físico não se resume à relação sexual, né? Então, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente fala de toque físico no relacionamento, no casamento, né, talvez seja a questão da relação sexual, mas ele é apenas um dos dialetos, tá? Então a gente vai trabalhar uma coisa muito mais ampla, tá? Então, outra coisa que ele dá um enfoque aqui é que também não é qualquer... você percebe que teu cônjuge ele tem toque físico, né, como uma das linguagens do amor. Não é qualquer toque físico, tá? Não é qualquer toque, não é de qualquer forma, não é qualquer lugar, né, que você vai acabar transmitindo amor, né? Então há áreas que são mais sensíveis que outras, né? Além de que você tem que considerar também a peculiaridade de cada pessoa. Você precisa aprender com o seu cônjuge aí os tipos de toques que ele mais gosta, né? Então, muitas vezes você acaba achando aí que já sabe tocá-lo, baseado no que você gosta, ou no que você já leu ou aprendeu sobre o assunto, né? Mas isso é um grande erro. Você não deve se colocar como parâmetro, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E se você ignorar completamente o gosto peculiar do seu cônjuge, você pode acabar trazendo um efeito contrário, comunicando o inverso do que você gostaria de comunicar. Você vai acabar comunicando que você é uma pessoa insensível e que você é uma pessoa que não se importa aí com a percepção dele de prazer, né? Ele divide os toques físicos em 2. Os toques físicos eles podem ser explícitos e implícitos, né? Os explícitos eles exigem um foco total na situação, né? Como é o caso, por exemplo, de uma massagem ou de algum jogo sexual, né? Que combina uma relação sexual. Mas também pode ser implícito e breve, né? Como é o caso de um toque no ombro, né? Ao encher uma xícara de café, é o exemplo que ele dá, ou uma breve aí, provocação aí, durante o dia, né? Então, principalmente, se você identificar que o toque físico é uma das linguagens do amor do seu cônjuge, você deve, aí ele faz um alerta pra gente deve realmente investir, né? O tempo que a gente usa é investimento, né? Investir, o dinheiro que a gente gasta com isso é um investimento. Então, investir dinheiro, investir tempo, investir energia, né? Porque você vai você vai conseguir encher mais, né? Deixar a pessoa mais satisfeita no relacionamento, mexer mais o tanque do amor dela, né? Então, a gente deve investir isso não só em fazer isso, mas também em se aprimorar, né? Então, por exemplo, você deve identificar qual é o dialeto da linguagem do toque físico dela, né? Que você consegue comunicar amor mais eficazmente e depois buscar aprender sobre ele. Por exemplo, vamos supor que o seu cônjuge se sente muito amado quando você faz uma massagem nele, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar se tornar um bom massagista, né? Está sempre aprendendo aí novas técnicas aí de massagem, né? Então, enfim, melhorar mesmo a sua habilidade com relação à massagem. Outro exemplo, vamos supor que o toque físico do seu cônjuge seja na área sexual. Então, o primeiro dialeto, né, dele, do seu cônjuge, seja na área sexual. Então, o que você pode fazer? Buscar estudar e conversar sobre isso para melhorar aí na arte do amor sexual. É o exemplo que o autor dá, né? Thiago, aí é a ressalva que ele sempre faz, é o alerta que ele sempre faz. Thiago, eu sou uma pessoa aí que nunca fui muito bom de demonstrar amor dessa forma, né? Meus pais não eram assim e tal. Como eu disse, temos que transformar essa linguagem em hábito para você, né? Você vai ter que desenvolver isso. É possível, sim. Assim como falar aí uma nova língua tem suas dificuldades, né? Também tem as suas dificuldades aí falar uma nova língua do amor, uma nova linguagem do amor. Mas com disciplina é possível. E uma dica que ele dá nesse caso específico dos toques físicos é a gente começar com os toques implícitos e breves, como a gente disse, né? Tem os toques explícitos e os toques implícitos. Então comece com os toques implícitos, né? E são coisas mais fáceis, que você pode fazer também de forma programada, como a gente já trabalhou, né? Então, por exemplo, os exemplos que ele dá. Comece já se sentando perto do seu cônjuge na hora de ver um filme. Liga a televisão, sente aí juntinho com o seu cônjuge, né? Dê a mão antes de mãos dadas, né? Toque nele, né? Ao passar por ele, né? Afagos ao sair e chegar em casa, beijos, abraços, enfim, comece com esses pequenos toques aí, mesmo que de forma programada, para a coisa se tornar natural, e depois você vai para os toques explícitos. E a última coisa importante que ele fala aqui, né? Que eu destaquei aqui, é que a linguagem do toque físico ele é um universo a ser explorado, né? Ele fala que há muitos lugares e formas de toques a se descobrir que trazem diferentes sensações. Então ele fala que a sua imaginação é o limite, e ele também fala que os toques físicos em lugares públicos aí também são um forte comunicador de amor. Então a gente deve se atentar a isso. Vamos para a última linguagem do amor aí, Luiz.
E a última é atos de serviço. Atos de serviço é fazer coisas que a gente sabe que a outra pessoa gostaria que nós fizéssemos para elas. Então, são coisas como preparar uma refeição, colocar a mesa, lavar a louça, pagar as contas, levar o cachorro para passear, estudar com ela, por exemplo. Aí, é curioso o caso que ele apresentou pra gente, que foi um caso de um casal que os dois tinham como linguagem do amor primária atos de serviço. Só que eles falavam dialetos diferentes. Então, não é porque a pessoa tem a mesma linguagem do amor que você que vai dar certo automaticamente. Não é assim que funciona. E nesse caso, era um marido que se ressentia da esposa. Porque ele tinha uma imagem de que a esposa, ela precisava ser aquela dona de casa que ia deixar tudo organizadinho, que, né, o homem ele tem que trabalhar, tem que cortar a grama, mas ele não tem que, né, ajudar com as tarefas de casa, ajudar a cuidar das crianças. Ele tinha essa imagem. E então ele se sentia bastante não amado, assim, porque ele achava que ela não cumpria os papéis dela de esposa. E por outro lado, a mulher sempre criticava quando ele saía para caçar. E se sentia infeliz. Ela disse, por exemplo, que durante o namoro ele sempre ajudava ela com as tarefas que ela tinha da faculdade. E depois que casaram, as coisas mudaram. E nenhum dos dois se sentiam amados. O marido ficava cobrando que a mulher cumprisse determinadas expectativas. E porque ela não cumpria essas expectativas, ele não se sentia muito amado, muito valorizado. E a esposa, por sua vez, ela pensava assim, que não adiantava o que ela fizesse para agradar, que ele nunca estava satisfeito o suficiente. Então, por que ela ia tentar ouvir o que ele diz para poder agradar ele? Não fazia sentido. E assim, virava um ciclo vicioso, porque nenhum dos dois achava que o que eles faziam era suficiente. O marido pensava assim, poxa, eu trabalho, eu cumpro com o meu papel e isso não é o suficiente para ela. Então, quando ela me pede cortar a grama, por que eu vou cortar a grama se ela não organiza a casa? Então, mas os dois eram ratos de serviço. E o que aconteceu é que o marido precisou entender que essas tarefas que ele considerava como da esposa, certas tarefas que ele considerava como da esposa, era importante que ele ajudasse ela com isso. E, por outro lado, ela devia se esforçar também para poder, quando ele chegasse em casa, o jantar estava pronto. O doutor orientou eles a cada um fazer uma lista com 3, 4 coisas que eles queriam que o outro fizesse para eles. E aí eles iam fazer essas coisas por 2 meses. E depois desses 2 meses, eles iam externando uns para os outros o que mais que eles precisavam que o outro fizesse para eles. E esse é um exercício muito interessante, porque você passa a dizer para o outro, né, aquilo que faz você se sentir amado. Vou pular aqui uma parte e vou direto para... Eles ficavam criticando o comportamento um do outro e nenhum dos dois chegava a lugar nenhum. O casamento só se transformou quando eles entenderam que eles vão fazer pedidos ao invés de fazer exigências. Então, assim, o autor vai dizer que com uma boa dose de críticas, você até consegue fazer com que a outra pessoa faça uma coisa que você quer. Mas você não consegue, com críticas, fazer com que ele faça aquilo como uma expressão do amor dele por você. Porque quando a gente recebe crítica, a gente não se sente motivado a fazer aquilo. A gente faz como uma espécie de cala-boca. Mas se a gente recebe um pedido sincero e a gente entende o quanto aquilo é importante para aquela outra pessoa, então a gente passa a fazer aquilo como um gesto de amor. Ainda mais quando a gente sabe que ao fazer aquilo, a outra pessoa não vai repetir pra gente o discurso de ainda bem que você fez, não aguentava mais falar, você não fez mais do que sua obrigação. Não, saber que no final das contas ela vai te elogiar e dizer pra você o quanto aquilo é importante pra ela. Então, a orientação que o Dr. Chapman dá é fazer pedidos e expressar para o outro o quanto determinadas coisas que você precisa que o outro faça para você é importante. Você deve entender que a crítica ela é uma maneira ineficaz de implorar por amor. Então, se você está criticando,
analisa as suas reais motivações para fazer aquela crítica. Por exemplo, a esposa criticava o marido por caçar. Ela não tinha raiva de caçar. Ela tinha raiva porque ela achava que... 30 segundos, hein? Oi? 30 segundos que falta para fechar a live. Caçar era o que impedia ele de ajudar ela. Então, assim, eu acho que o que a gente tira de mais importante é entender as coisas que são importantes para o outro. Pessoal, vai acabar agora, 5 segundos, vai fechar a live. Quero agradecer a presença de todo mundo aí.